Olá, bem-vindos ao Papiros da História. Hoje iniciaremos uma série de vídeos falando sobre o período entre guerras. Inicialmente, falaremos sobre a República de Weimar. Mas para falarmos da República de Weimar, devemos recuar um pouco no tempo. Vamos até o século XIX, até as resoluções do Congresso de Viena. O Congresso de Viena reuniu as principais potências europeias que lutaram contra Napoleão Bonaparte para definir ou redefinir o mapa da Europa e os seus poderes. Podemos destacar dois pontos principais do Congresso de Viena. Primeiro, conter os movimentos revolucionários. Segundo, restituir privilégios da nobreza e do clero, claro, e o poder da monarquia em diversos países. Apesar dos esforços em restaurar na Europa a ordem anterior à Revolução Francesa, determinadas transformações econômicas, políticas e sociais se mostraram irreversíveis. Quais são essas transformações irreversíveis? O avanço da industrialização, o fortalecimento do capitalismo e da burguesia e o crescimento da classe trabalhadora. Aí nós temos um movimento seguinte a essas transformações: a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos ocorreu no ano de 1848. E foram uma série de revoltas que eclodiram em várias partes da Europa. A Primavera dos Povos foi motivada por uma crise econômica, aumento do desemprego e do custo de vida. Em alguns lugares da Europa, como na Irlanda, houve uma grande fome. A Primavera dos Povos tem importância histórica significativa, pois possibilitou a derrubada dos últimos resquícios do absolutismo, consolidando assim as conquistas burguesas. Surgem também diversas ideias, e essas ideias são liberais, democratas, socialistas e nacionalistas. Para os pensadores do liberalismo clássico, as bases do avanço da humanidade estavam na razão, na ciência e no progresso. Entretanto, as péssimas condições da vida dos trabalhadores nas indústrias durante o século XIX mostravam que a era do progresso e das grandes descobertas no campo da ciência não tinham vencido a pobreza e a exploração do trabalhador. Neste contexto, foram elaboradas teorias nas quais se defendia a humanização do capitalismo ou da sua distribuição. Vamos destacar três grandes teorias: o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. O socialismo utópico critica o aumento da pobreza e a exploração dos trabalhadores no sistema capitalista e se propõe a mudanças na sociedade para que esta se transforme numa coisinha mais justa. Os teóricos desse socialismo utópico são Charles Fourier, Claude-Henri de Rouvroy e Robert Owen. Essa linha de pensamento foi chamada de socialismo utópico por Marx e Engels, que consideravam utópica a possibilidade de cooperação entre classes. Socialismo científico. No socialismo científico, nós temos dois grandes pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels. Os dois desenvolveram uma profunda análise do capitalismo com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores uma teoria e um programa de ação para a derrubada do sistema capitalista e
construção do socialismo. Seus principais conceitos são materialismo histórico. No materialismo histórico, estuda-se as maneiras com que os seres humanos se organizaram para produzir as condições materiais de sua existência, modo de produção, condicionando a vida social, política e cultural e ideológica. Materialismo dialético. No materialismo dialético, todo o sistema econômico está em constante transformação, gerando contradições internas que conduzem à sua destruição e à formação de outro, que vai substituí-lo. Luta de classes. As sociedades humanas têm sido marcadas pelo conflito entre camadas sociais com interesses antagônicos e inconciliáveis. Este conflito é o motor das transformações sociais ao longo da história da humanidade. Mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o valor da riqueza que o operário produz, com o seu trabalho, claro, e o que ele recebe na forma de salário. Anarquismo. O anarquismo foi concebido originalmente no século XVIII por William Godwin. Godwin propôs uma sociedade sem propriedade privada e sem autoridade. Em meados do século XIX, outros teóricos desenvolveram melhor a sua ideia. Quem são esses teóricos? Bakunin e Prokopnin e Proudhon, tá, gente? As principais ideias anarquistas: livre associação dos trabalhadores, inexistência de Estado, superação de qualquer autoridade. Nacionalismo. O nacionalismo surge após as conquistas napoleônicas. O nacionalismo surge com a ideia de fortalecer as características próprias de cada país a fim de se diferenciar do invasor. O nacionalismo tem duas concepções: ideológica e ação política. Na ideológica, o nacionalismo corresponde à identidade nacional. Ela é definida em termos da origem comum, laços culturais, línguas e etnia. Nacionalismo como ação política. Neste momento estão inclusos questões como autodeterminação, envolvimento à soberania, tanto em assuntos internos como externos. Este último tópico, o nacionalismo, será muito importante para entendermos a unificação da Alemanha. A Alemanha chega no século XIX parecendo um grande quebra-cabeça. Em 1858, Otto von Bismarck foi nomeado primeiro-ministro da Prússia e conseguiu o apoio da nobreza e da alta burguesia para realizar a unificação. Bismarck modernizou o exército e transformou a Prússia em uma das principais potências militares da Europa. Entre os anos de 1870 e 1871, ocorre a Guerra Franco-Prussiana. A França será derrotada e Bismarck coroará Guilherme I no Palácio de Versalhes. É o início do Segundo Reich alemão. Em 9 de março de 1888, Guilherme I morre, deixando o trono da Alemanha para seu filho Frederico III. Frederico III morrerá 3 meses depois, deixando o trono para seu filho Guilherme II. Guilherme II queria reafirmar suas prerrogativas dominantes em um momento em que os outros monarcas na Europa estavam sendo transformados em figuras constitucionais. Ao contrário do seu avô, Guilherme I, que se contentava em deixar os assuntos de Estado
para o chanceler, Guilherme II queria ser totalmente informado e participava ativamente na administração e falava: eu não sou uma figura decorativa. No dia 28 de julho de 1914, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, o Kaiser Guilherme II passou a ser uma figura decorativa. O poder, de fato, estava nas mãos de uma junta militar capitaneadas por von Hindenburg e Ludendorff. O Kaiser limitava-se a aparições públicas para entregar medalhas. No fim de outubro de 1918, várias revoltas ocorreram na Alemanha. O Kaiser, então, resolveu sair de cena, abdicar. E o poder passou, de fato, à mão dos generais. Só que os generais já estavam vendo que a guerra estava perdida e não queriam sujar a sua honra. Jogaram pepino na mão dos civis. Estes é que tiveram que assinar o armistício e aceitar todas aquelas questões que os aliados estavam impondo à Alemanha. Então, assim tem início o período da história que nós conhecemos como República de Weimar. Este período é um período muito sangrento da história alemã. Revoltas ocorrem em toda a Alemanha e principalmente na região da Baviera, onde lá os comunistas tomarão o poder, criando a República Vermelha da Baviera. Lembra que eu falei daquelas várias linhas de pensamento que surgiram com a Primavera dos Povos de 1848? Bom, do nacionalismo já falei e resultou na unificação da Alemanha. Agora eu vou falar do socialismo libertário e qual é o papel dele dentro desse período da Primeira Guerra e no período seguinte, que é a República de Weimar, e das revoltas que ocorrerão nesse período. No Império Alemão existiam os partidos políticos, mas eles não tinham voz. E algumas pessoas, alguns pensadores, alguns políticos lutavam por isso. Dentre eles, do maior partido era o Partido Social Democrata Alemão. Neste partido reuniam várias correntes de pensamento. E um desses grupos era o Grupo Internacional. O Grupo Internacional, a partir de 1916, passa a se chamar Grupo Spartacus. E em 17, ele junta-se ao Partido Social Democrata Independente. O Partido Social Democrata Independente, ele tem uma ala de esquerda, qual o Spartacus estará contido. E em 14 de dezembro de 1918, o Spartacus torna-se a Liga Spartacus e junta-se ao Comintern, rompendo com os independentes. As principais lideranças desse grupo Spartacus está Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. As personagens do nosso drama já estão bem delineadas. Vamos agora recapitular o que aconteceu. Kaiser foge, generais jogam a bomba no colo dos civis, os civis têm que assinar a paz e durante este período é criada uma nova Constituição para a Alemanha. Em 28 de outubro de 1918, uma nova Constituição estava feita na Alemanha. Esta Constituição transformava o Reich em uma república parlamentar. Agora, o chanceler deveria responsabilizar-se a nação perante o Reichstag e não mais perante o Kaiser. O príncipe Maximiliano de Baden assumiu o cargo por pouco tempo.
Neste meio tempo, está ocorrendo a chamada Revolução de Novembro. A Revolução de Novembro é uma série de eventos que ocorreram entre aqueles anos de 1918 e 1919. Quer dizer, de novembro de 18 até janeiro de 1919. Principais causas da Revolução de Novembro: a Revolução Russa de 1917, a crise econômica causada pela Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista da Bavária, onde os socialistas libertários, isto é, os espartaquistas, conseguiram dominar grande parte do cenário. E isto influenciou algumas regiões da Alemanha. Até em Berlim, os espartaquistas pegam em armas. Foi uma revolução de curta duração. Logo, Ebert, encabeçando o governo com a ajuda do Estado-Maior alemão e das elites, conseguem sufocar esse levante das esquerdas. Em janeiro de 1919, o Partido Comunista Alemão e os socialistas se unem em uma manifestação contra o governo de Ebert. Logo em seguida, o governo acusa as esquerdas de estarem preparando um levante comunista em Berlim e uma greve geral. Rapidamente, eles são encurralados, sufocados, tanto por militares da ativa, como os militares que foram desmobilizados após a guerra, os Freikorps, verdadeiros milicianos. Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht são capturados e brutalmente assassinados. Rosa Luxemburgo é abatida com um tiro na cabeça, seu corpo jogado em um rio. Liebknecht será mandado andar numa floresta e abatido com um tiro pelas costas. Assim, inicia-se a República de Weimar. Este foi a introdução à República de Weimar, para nós podermos entender tudo o que ocorrerá na Europa, principalmente na Alemanha, durante esse período de 1919 a 1939. Espero que tenham gostado. Dá um like se gostou, um dislike se não gostou. Mas não esquece de apertar o sininho aqui para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Até a próxima. Fiquem com Deus.